Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Amados, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Hoje eu quero aqui nesse finalzinho de dia, quero trazer uma mensagem para nós que está lá no livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 13. Nós vamos ler do 13 até o 17, e ele diz assim: Tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Essa palavra está falando de Levi, Levi significa associado. E Levi estava ali na recebedoria, um tipo de alfândega, recebendo ali os impostos. E Jesus passa, Jesus chama ele pelo nome. E a palavra diz que ele deixa tudo assim imediatamente, Ele larga na hora. Levi, ele era mais conhecido como Mateus, Jesus muda o nome dele. Depois que ele vem para Jesus, muda o nome dele. Ele era cobrador de impostos, do Império Romano, e ele recolhia as taxas dos viajantes que entravam na Galileia e também dos pescadores que trabalhavam ali naquela região. Só que esses arrecadadores, esse pessoal que tinha, o chamado de publicanos, eles eram muito desprezados, pelos judeus, porque os judeus consideravam eles igual consideravam os leprosos, consideravam eles como imundos, como impuros. Eles eram insultados pelo povo devido ao comportamento corrupto, que muitos deles tinham. Eles aproveitavam ali do seu cargo para tirar vantagem em benefício próprio. E quando Jesus chama Levi, a palavra diz para nós que Levi imediatamente seguiu Jesus. No verso 14 diz assim, olha: E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. Eu penso que isso foi assim, no estalo, Ele ouviu essa palavra e ele saiu imediatamente. Ele largou tudo que estava fazendo e ele foi atrás de Jesus Cristo, Isso, na verdade, acontece com todos nós. Nós estamos ali no pecado, nós estamos andando ali na iniquidade. A palavra diz que como ovelhas sem pastores, andando de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito, não temos temor de ninguém, até que o Espírito Santo sopra no nosso ouvido e nós imediatamente largamos tudo e vamos fazer o quê? Nós vamos seguir ao Senhor. É um chamado que nós recebemos para seguir o Senhor. Então, Levi, ele renunciou a muita coisa. Ele renunciou, por exemplo, a segurança do sustento, que o cargo público poderia oferecer para ele, largou tudo para acompanhar Jesus em uma nova vida. Dessa mesma forma, querido, assim acontece com a gente também, Ele acabou se tornando
um instrumento do Espírito Santo, e depois ela até escreve o livro de Mateus, né, que a gente vai ver uma referência aqui nele daqui a pouquinho. Ele até escreve o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, e ele deixa um legado espiritual para nós até nos dias de hoje. E isso nos ensina que ser um discípulo do Senhor é uma decisão acompanhada de renúncias, né, em todas as áreas, seja o pecado, seja as próprias vontades, tudo em favor da vontade de Deus, né? Quando nós decidimos servir ao Senhor, nós renunciamos muitas coisas, né? Quantas vezes nós renunciamos em momentos de alegria, né? Para estar, por exemplo, na igreja, para estar fazendo alguma coisa na obra, uma oração, uma visita no hospital. Quantas vezes a gente já fez isso, né? Quantas vezes você largou o conforto da sua casa para ir lá limpar a igreja? Quantas vezes você deixou um dia de folga, né? Lá na igreja nós já fizemos isso tantas vezes. Tantos sábados, né? Nós trabalhamos na igreja, a gente largou tudo em casa para poder ficar ali o dia inteiro cuidando da igreja, levantando parede, fazendo massa, tanta coisa nós fizemos, sem falar da nossa vida pessoal, né? Muitos de nós deixamos o cigarro, deixamos a bebida, deixamos as drogas, deixamos a prostituição, a avareza, né? Deixamos o adultério, a mentira. Muitas coisas nós renunciamos na nossa vida todos os dias para servir ao Senhor, para andar na presença do Senhor. Quantas vezes a gente tem vontade de fazer umas coisas, né, e a gente não faz por causa do nome do Senhor, por causa do testemunho, né, que temos que dar da parte do Senhor. Às vezes a gente, né, tem gente que sangra a gente de uma forma que você quer falar um monte de coisa, ou você quer agir de um monte de maneiras, mas você para, pensa, respira fundo e deixa passar. Por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de você, ele te para na hora e te fala: não faz isso, né? Não responde dessa forma, não age desse jeito, não é assim que funciona. Não é? Quantas vezes a gente é movido por essa voz, né, que fala para nós: não faça isso, não tome essa atitude, não reaja dessa forma. Quantas vezes? Isso são renúncias, querido. São renúncias que tomamos todos os dias. São renúncias, né? São coisas que nós decidimos fazer todos os dias, em nome do Senhor Jesus, em nome do Evangelho, em nome de um testemunho que temos para apresentar às pessoas. E eu fico pensando, sabe, que Jesus, ele nunca disse para nós que seria fácil. Ele nunca disse para nós que andar na sua presença seria fácil. Pelo contrário, um dia ele falou: olha, tome a sua cruz e siga-me. Ele quer dizer que são dias difíceis. Carregar a cruz é coisa difícil, é coisa para quem está determinado, para quem está com vontade mesmo, para quem quer seguir. Não é qualquer um, não. É pesado, fardo, é difícil, é árduo, né? Muitas vezes a gente passa por situações que nos levam a grandes aflições, né? Quantas vezes eu já chorei, né? Às vezes até de raiva, ou às vezes de desespero, né? Ou de vontade de fazer ou falar alguma coisa e não conseguia, ficava entalado, e você acaba chorando para desabafar, você acaba orando para desabafar. Não é fácil, não. Andar com o Senhor não é fácil, né? Eu nunca vi Jesus falando, por exemplo, na verdade o que eu já ouvi ele falando é o que está lá em Mateus, no capítulo 11, o verso 28, ele diz assim: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu nunca ouvi Jesus dizer: vinde a mim quem está desempregado e seja empregado imediatamente. Eu nunca ouvi Jesus dizer: vinde a mim os que estáis quebrados financeiramente, eu vos darei dinheiro. Eu nunca ouvi Jesus falar: vinde a mim aquele que anda a pé, eu te darei um carro de luxo. Nunca ouvi, né? Pelo contrário, lá em Lucas, no capítulo 14 e no verso 33, ele diz assim: olha, assim pois, qualquer de vós
que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É o que Levi fez aqui, né? Levi largou um cargo de confiança que lhe rendia provavelmente um salário bom, além das falcatruas que ele fazia. Só que Levi, ele fez a opção por andar retamente na presença do Senhor. Ele fez a opção por andar na verdade. Quando nós fazemos a opção por andar na verdade, querido, o nosso passado já não interessa mais. As coisas erradas que fazíamos, né, isso já não nos importa mais. O que importa mesmo daqui para frente é andar na presença do Senhor e obedecer a sua palavra. Eu sei que isso acontece com você, eu sei que você é homem e mulher de Deus, eu sei que você passa por essas lutas, passa por essas dificuldades, mas eu quero dizer para você que todas essas lutas, todas essas tentações, né, todas essas renúncias, talvez aqui aos olhos humanos, talvez você seja um louco, talvez você seja um fanático, mas ela vai lhe render a vida eterna, né? Esse é o maior prêmio, essa é a maior conquista, né? O melhor presente que nós recebemos é esse, de receber a vida eterna, de ter o nosso nome escrito no livro da vida e eternamente morar com o Senhor. É a chamada vida eterna com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de noite abençoado, que Deus guarde a sua vida. Se você ainda estiver retornando para casa, que Deus te traga debaixo da tua mão potente e poderosa, que Deus cuide de você nesse trajeto, né? Que Ele te dê a paz e que Ele te abençoe nesse dia em nome de Jesus. Amém? Nós nos encontramos aí mais tarde no próximo vídeo, no próximo áudio, né? Eu quero te pedir, se você tiver aí gostado da mensagem, que você compartilhe aí com seus amigos, com seus contatos, coloque lá no seu stories do WhatsApp, faça a sua inscrição se você ainda não fez, ative o sininho na opção todas, com certeza uma mensagem dessas aí vai falar no seu coração. Amém? Deus te abençoe e nós nos vemos mais tarde.